Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos tomar os nossos assentos, vamos nos colocar de pé. Louvado seja Deus por mais uma noite que estamos aqui reunidos, juntos em um só propósito, debaixo de uma direção do Espírito, para louvarmos e agradecermos o nome daquele que é digno. Quem puder, abra sua Bíblia no Salmo 95. Louvado seja Deus. Amém? Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso, acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que Ele fez. Ele também sobre a terra que Ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que Ele guia. Somos rebanho do qual Ele cuida. Escutem hoje o que Ele nos diz. Não sejamos teimosos como os seus antepassados. Não sejam teimosos como os seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá, no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivesse visto o que eu havia feito por eles. Durante 40 anos, aquele povo me irritou. Então eu disse: que gente de coração perversa! Eles não querem obedecer aos meus mandamentos. Fiquei irado e fiz este juramento: vocês nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Uau! Eu quero dar ênfase aqui, Escutem o que Ele nos diz. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Senhor tem para nos dizer. Que nós não sejamos como o povo no deserto, de coração endurecido, homens e mulheres teimosos, que permaneciam em desobedecer ao Senhor e em correr para longe da sua vontade. Que nós, ao ouvirmos a voz do Espírito, nos submetamos a essa direção e obediência integral àquilo que Ele aponta, para que não aconteça conosco o que aconteceu com aquele povo, que não alcançou a promessa por conta da sua desobediência. Maravilhoso é estarmos aqui nessa noite para engrandecermos o nome do Senhor, para adorarmos, para ofertarmos, entregar as nossas vidas como sacrifício e adoração e rendição ao nome do Senhor. E parte dessa vida de oração, a essência dessa vida de adoração, é a obediência ao Senhor. Aleluia! Maravilhoso é estarmos aqui nessa noite, queridos. Eu gostaria que agora você colocasse o seu coração e a sua mente focada em um só lugar, e que nada te distraia, que nada roube esse momento. Eu sei que o nosso culto não começa agora às 6. O nosso culto começou a partir do momento que nós nos colocamos de pé nessa manhã. Nós estamos dando continuidade a algo que nós já estamos entregando ao Eterno desde amanhã. Então permaneça neste lugar, sensível ao que Ele tem para te falar, e Ele vai falar com você nessa noite. E com um coração disposto a obedecer a direção que Ele vai apontar. Porque muitas vezes nós ouvimos ao Senhor, mas nós não escutamos a Ele. E existe uma diferença entre ouvir e escutar. Nós podemos ouvir, mas aqueles que escutam ao Senhor, eles param para entender e prestar atenção na voz do Espírito e na direção que Ele está apontando. Que os nossos corações estejam dispostos a obedecer a direção do Espírito nessa noite. E que nós estejamos sensíveis ao ponto de, independente de qual for a direção, obedecermos essa direção. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por essa noite. Eu
quero louvar o teu nome e te engrandecer, Senhor, porque somente o Senhor é santo. Nós declaramos a sua santidade, o seu senhorio, declaramos que o Senhor reina e governa sobre todas as coisas. Como o salmista diz, nós somos rebanho do seu pastoreio, somos um povo escolhido pelo Senhor, separado pelo Senhor, comprado por um alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Pai, nós nos alegramos nessa noite em estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome para entregarmos aquilo que de melhor nós temos ao Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui e podermos ministrar ao Senhor nesse tempo de adoração, de podermos entregar como oferta as nossas vidas diante desse altar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade neste lugar. Fique à vontade no nosso meio, assim como a tua palavra nos diz, Senhor. Onde estão dois ou mais reunidos no seu nome, ali o Senhor se fará presente. E nós cremos que o Senhor assim vai fazer. O Senhor já está nesse lugar. Então nós temos motivos de sobra para adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Santo somos, Senhor. Nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Começa a declarar, se você veio hoje aqui, tem uma palavra de gratidão, Senhor. Começa a agradecer e fala: Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado porque o Senhor me trouxe hoje aqui com saúde, disposto, Senhor. Nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, Senhor. Dizer que não há outro como tu, não há outro como o Senhor. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Salvador. Declara uma palavra de adoração neste momento. Olha ao seu Pai que está neste lugar. Ele quer ouvir a sua voz. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Nós te adoramos, Senhor.
do meu amado. Como espero o dia em que a alegria em si será completa. Como espero o dia, como espero.
declara isso, igreja. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração. Eu abro o coração. Hoje a mim. Toque no céu. Toque-me com
mulher que ela estava há muitos anos enferma, muitos anos sangrando. E ela tentou várias vezes, de várias formas. Ela tentou com o médico, pediu ajuda para pessoas. E cada vez que ela mais tentava, mais ela era jogada para o canto, mais ela era escorraçada, mais ela era jogada para os cantos. E a sociedade fazia cada vez mais isso, empurrando ela para longe da cura dela. Mas ela um dia escutou alguém que poderia mudar a história dela. Não sei se você entendeu. Ela escutou um dia que alguém poderia mudar a história dela. E esse alguém é Jesus. Então, ela ouviu falar que Jesus mudaria a história dela, mas para isso ela precisaria encontrar com Ele. E ela começa a saber, ela começa a procurar, pesquisar. Aonde que esse homem vai estar? Onde que esse homem vai estar? E ela descobre. Porém, quando Jesus está passando por certa parte, ela vê Jesus de longe, porque havia uma grande multidão. E ela falou: como eu vou passar agora? Como eu vou passar diante dessa multidão? Eles vão me jogar para fora novamente, porque eu não sou digna diante deles de estar aqui passando. Mas então ela fala: se eu apenas tocar na sua veste, eu creio que eu serei curada. Se eu apenas tocar na sua veste, eu serei curada. E ela vai em direção ao Senhor. Por mais que a multidão estava apertando, ela sai correndo diante de todo mundo. Ela vai e encosta. E quando ela encosta, a cura dela chega. Um dia ela ouvia de alguém que não poderia ser curada. Ela tentou por vários e vários anos. Ela tentou. Mas um dia ela tomou uma posição. Ela descobriu alguém que curaria ela. E ela tocou nele. E Jesus, ele está andando, de repente ele para e fala: pera, aconteceu algo aqui. Aí os caras pegam e falam: o que aconteceu, mestre? Aí ele pega e fala: alguém me tocou. Ele fala: mestre, os discípulos falam: mestre, como você diz isso sendo que tem uma grande multidão aqui? Ele fala: pera, calma, de mim saiu virtude. Alguém foi curado. Alguém foi curado por causa da fé. Então ela está no chão e o que acontece? Jesus, ele olha para ela. Aleluia. Quando Jesus olha para ela, ela entende que aquele momento foi único para a vida dela. Pode passar 1, pode passar 2, 3, 4, 5, 10 anos. Quando é o seu momento, meu irmão, nada pode te impedir. Quando é o seu momento, meu irmão, Jesus, ele está aí. E se você tiver fé e tocar nele, você pode ser curado. Você pode alcançar aquilo que você almeja diante dele. Jesus, ele te olha. Jesus, ele te vê. Glória a Deus. Basta apenas a gente se humilhar diante dele. Amém. Basta a gente se humilhar. Essa noite eu não sei o que você vai fazer. Eu contei a história dessa mulher aqui para elevar a sua fé. Eu não sei o que você vai fazer. Se você vai tocar nele, se você vai subir numa árvore, se você vai chorar como uma criança. Jesus, ele está neste lugar. Ele quer te curar. Ele quer alcançar a sua vida. Eu me teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei.
figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Vamos do início, eu me humilharei. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, as vestes trocarei, a figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, Senhor, pois eu preciso do teu olhar, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar de sinal sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar de sinal sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, declara isso, igreja. Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Declara isso novamente, olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Aplauda o Senhor, pela maravilhosa neste lugar. Santo é o seu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Amém. A palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas vai nos dizer assim, no capítulo 29, no verso 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, e bronze para as obras de bronze,
ferro para as obras de ferro, e madeira para as obras de madeira, pedra de ônix, pedra de engates, pedra de várias cores, de mosaico e de toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tem, dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário: 3.000 talentos de ouro, o ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, o ouro para os objetos de ouro, a prata para de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer oferta liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os de intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Amém, queridos? A Bíblia vai dizer, continuando no capítulo 5, quem, pois, está disposto hoje? Davi não está dizendo quem, pois, está disposto amanhã. Se você quiser sentar, se assente. Aleluia. Ele diz: quem, pois, está disposto hoje a ofertar na casa do Senhor? Amém? A Bíblia vai dizer que Davi, ele separa ouro para as obras de ouro, ele separa prata para as obras de prata, e ele separa bronze para as obras de bronze, madeira para as obras de madeira. E uma vez ministrando aqui, eu disse, irmão, que quem tem ouro dá ouro, quem tem prata dá prata, e quem tem bronze dá bronze. Amém? Amém? Não tem como eu ter ouro e querer dar prata, irmão. Não tem como eu ter prata e querer dar bronze. Se você tem ouro, dá ouro. Se você tem prata, dá prata. E se você tem bronze, dá bronze. Sabe qual é o nosso medo hoje, queridos? É que parece que se nós dermos, vai faltar. Sim ou não? Ou só acontece comigo? Parece que muitas vezes, pastor, se nós dermos, vai faltar. Mas entende, irmão, que aquilo que você coloca no altar do Senhor é semente. E toda semente que é plantada no altar do Senhor, ela vai frutificar. Os dias são maus, os tempos são difíceis. Se você perguntar para alguém hoje como é que está a sua situação financeira, ele vai dizer: não está tão boa como eu gostaria que estivesse. Sim ou não? Quem está com a situação financeira estável aqui, irmão? Levanta a mão, irmão, que depois eu quero falar com você, que você me dá uns toques aí. Amém? Irmão, está difícil para todo mundo, sim ou não? Mas entenda que mesmo em meio à dificuldade, Deus continua sendo Deus, Ele não mudou. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às situações contrárias, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua sendo o dono do ouro e da prata. Ele continua sendo Deus, irmão. E o que eu tenho vem dele. E se vem dele, eu devolvo para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, se eu tenho alguma coisa, é porque ele tem achado graça em mim e tem me dado. E o rei Davi convoca os príncipes, convoca a congregação e diz: olha, tragam para que possamos edificar o templo. Aleluia. E ele pergunta: quem hoje está disposto a ofertar ao Senhor? Quem hoje está disposto a entregar uma oferta diante do altar do Senhor? Eu quero orar com você nessa noite. Se você puder ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Querido Deus e Pai, nós queremos
te adorar, Senhor, nesta noite. Nós queremos te adorar neste lugar, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor, em meio a esta reunião. Queremos te adorar, Senhor, nesta noite, junto com o teu povo. E, Senhor, declarar que tu és o nosso Deus, declarar que tu és o nosso Senhor, declarar que tu és o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão, Senhor. Pai amado, que o nosso coração esteja voltado ao teu trono, que o nosso coração esteja disponível, Senhor, para as coisas que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que toda preocupação financeira, Pai amado, toda preocupação, Senhor, caia por terra e que nós venhamos confiar em Ti, sabendo que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor continua fazendo milagres, que o Senhor continua operando no meio do teu povo. Pai amado, que haja em nós um sentimento de generosidade, Senhor, para a tua casa, um sentimento de generosidade para com os teus filhos, um sentimento de generosidade para com a tua igreja, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Dá-nos um coração disposto a te servir. Dá-nos um coração disposto, Senhor, a te amar, Senhor, em todo o tempo. Pai, esta é a minha oração. No nome de Jesus, eu de novo. Abre as comportas do céu sobre o teu povo. Abre as comportas do céu sobre o teu filho, sobre a tua filha. E vai chover, Senhor, no nome de Jesus. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Nada novo achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua. Levante as suas mãos. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia. Aleluia.
Santo é o seu nome, Senhor. Aplauda o Senhor. Essa semana está cheio de olho aqui. Santo é o seu nome, Deus. Aleluia. Amém. A paz do Senhor Jesus. Shalom. Continue de pé rapidamente. Você tem algumas informações. Agora está chegando esse próximo mês, final do mês, temos nosso seminário de culto e libertação. Quais são os dias mesmo? 17, 18 e 19. 17, 18 e 19, agora de julho. Então você que vai participar desse evento, já deu nome para a Manchile, você que vai trabalhar também, já deu nome para ela. A gente vai se organizando referente a esse evento. Amém? Outra informação. Vocês sabem que nós temos nosso culto de quarta-feira. Nosso culto de quarta-feira é às 20 horas. E justamente nessa quarta-feira teremos também o jogo da seleção. Ouvi, alguns falaram que devia cancelar, outros falaram que devia mudar o dia, outros falaram, ouvi um monte de coisa. Mas cheguei a uma conclusão que o culto vai manter às 20 horas. Vai estar aqui quem tem a prioridade, Jesus vai estar aqui. Amém? Não vou falar muita coisa. Temos já pregador que vai estar pregando aqui, ele não vai faltar, tenho certeza disso, vai estar aqui compartilhando a palavra e eu vou estar aqui. Amém? Estou muito feliz com Deus concedeu a oportunidade de estar aqui conosco hoje, um amigo que Deus me deu, que veio diretamente da Europa, da Bélgica, para estar aqui conosco. Ele veio para suprir algumas agendas aqui no Brasil e nos colocou na sua agenda como prioridade. Fico feliz por isso. Você pode aplaudir a Deus pela gente. Graças a Deus. Feche os olhos em nome de Jesus, Senhor. Eu quero abençoar esse homem de Deus. Pai, tu conheces o teu coração. Que ele tenha sido um canal de bênção para a nossa vida no dia de hoje, nesta noite. Fale o nosso coração, tire os tampões, os ouvidos, as escamas dos olhos, para que nós vamos entender a revelação da tua palavra. Jesus, que haja transformação, que haja milagre, que haja palavras proféticas que venham germinar em nossos corações, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Shalom, shalom. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Será que você está abençoado de estar aqui nessa noite? Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe cada um de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Antes de eu começar, eu precisava de fazer isso. Eu estava na Europa, eu recebi a notícia da perda do nosso pai, o pastor Gideão, com quem eu tinha muito carinho, que eu conheci algumas vezes. E eu gostava, antes de começar aqui, a gente vai fazer uma homenagem de 1 minuto, um segundo aqui. É uma homenagem ao nosso pastor, que foi um homem de Deus, que fez essa obra. Se podemos aqui fechar nossos olhos, em homenagem ao pastor Gideão. Amém. Que Deus abençoe. Antes de começar, dizer também obrigado à pastora Sandra, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu dou aqui a minha sincera condolência, que eu não estava aqui, que Deus abençoe, pastor. Amém. Você pode sentar na presença de Deus, que Deus abençoe vocês. Olhe o seu vizinho de lado esquerdo, à direita, diz para ele que eu estou feliz de estar aqui na presença de Deus. Mais uma vez, faz isso por Jesus, faz isso, em nome de Jesus. Faz isso por Jesus. Será que alguém está abençoado que está aqui nessa noite? Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, o nosso grande tema de hoje, eu gostava também de dizer aqui obrigado antes de começar ao meu amigo, o pastor Diogo, que é um grande amigo meu, que eu conheci ele através de um amigo meu também, que é minha família, o apóstolo Bunga, que vocês conhecem aqui. Quem é que conhece o apóstolo Bunga? Aleluia. Eu gostaria de dizer também obrigado por essa grande oportunidade e responsabilidade de ministrar a palavra aqui nesse lugar. Amém. O nosso grande tema de hoje é destruindo o altar da linhagem. Aleluia. Eu acredito fortemente que Deus me trouxe aqui, que é para ministrar essa palavra, porque Deus está para destruir
com seu poder, destruir todos os altares malíficos que têm dificultado a tua vida. Aleluia. Existem altares da linhagem. E vamos ter aqui, ler aqui alguns versos da Bíblia que vai ser como os fundamentos daquilo que eu vou estar aqui ministrando. Amém? Em Juízes capítulo 6, verso 12 a 13. Será que tem uma tela aqui? Vou ter que ler aqui. Aleluia. O livro de Juízes, capítulo 6, verso 12 a 13. Quem encontrar, poder ler também. Então vou ler aqui, eu encontrei Juízes capítulo 6, verso 12 a 13. Leia o nome de Jesus. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor e disse-lhe: o Senhor está contigo, ó homem valoroso. Verso 13. E Gideão lhe respondeu: Aí o Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque todos nos sobreveio, e onde estão todas as coisas, as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito. Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos de Mídia. Aleluia. Vamos ler aqui mais um verso aqui, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Amém. Eu encontrei aqui Pedro 1, capítulo 1, verso 18. Leia o nome de Jesus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Aleluia. Amém. Eu gosto de uma versão melhor desse texto que diz o seguinte: que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição vocês herdaram, aleluia, vocês herdaram dos vossos pais, aleluia. E o nosso tema aqui de hoje é destruindo altares da linhagem, aleluia. Esse verso aqui vem aqui trazendo essa verdade, que existe uma possibilidade de nós herdarmos a vã maneira de viver de nossos pais. Aleluia. E eu gostava que você entendesse alguma coisa aqui. A Bíblia diz que o Gedeão estava passando um momento difícil. Não só ele, toda a nação de Israel, que depois de ter saído da escravidão dos Egito, a Bíblia diz que eles chegando na terra prometida, eles tiveram dificuldade, porque encontraram os madianitas, e os madianitas começaram a oprimir eles, aleluia. E estando eles nessa dificuldade, quando o Senhor apareceu ao Gideão, ele fez uma pergunta: se o Senhor está conosco, por que todas essas coisas nos acontecem? É que muitas das vezes, quando nós passamos por dificuldade, nós também perguntamos isso ao Senhor: se o Senhor realmente tem me acompanhado, se o Senhor realmente está comigo, por que eu estou vivendo essa dificuldade? Se o Senhor realmente está comigo, por que eu estou tendo problema de nascer um filho? Se o Senhor está comigo, por que eu estou tendo um problema de trabalho? Se o Senhor está comigo, por que eu estou tendo dificuldade com o meu negócio? Nós também se perguntamos isso. Tanto quando isso aconteceu com a nação de Israel, o Gedeão se perguntou sobre o porquê, se o Senhor está com ele, essas as coisas têm acontecido. Aleluia. Aleluia. Então eu gostava de dizer a alguém aqui uma coisa: o mundo espiritual é um mundo de causa a efeito. Aleluia. O mundo espiritual é um mundo de causa a efeito. Ou você é a causa daquilo que está te acontecendo, ou você está vivendo os efeitos. Aleluia. Ou você é a causa
das coisas que têm acontecido na tua vida, ou você está vivendo o efeito? E isso é uma grande pergunta. No caso, se você não consegue identificar a origem dos seus problemas, é porque realmente, se você não é a causa daquilo que você está vivendo, é porque existem antepassados que fizeram alguma coisa e você está pagando por isso. Aleluia. Por isso que a minha Bíblia vem me dizendo em Lamentação, capítulo 5, verso 7, os nossos pais pecaram e eles não estão mais, mas somos nós que estamos pagando a iniquidade dele. Aleluia. Os nossos pais pecaram, eles não estão mais, mas somos nós que estamos pagando por pecados deles. Aleluia. Existe uma probabilidade de você estar vivendo coisa e você não ser aquele que causou essa situação, mas você simplesmente, por pertencer a essa linhagem, você está fazendo o quê? Você está pagando isso. Aleluia. Por isso que Deus me trouxe aqui para trazer essa mensagem para você entender que se você tem vivido coisas que você próprio não consegue discernir de onde vem essas dificuldades, é porque existe certamente antepassados que fizeram coisa que você está pagando. Aleluia. E você precisa entender alguma coisa aqui. Todo problema tem a sua origem. Todo problema tem a sua origem. Ou você é a causa daquilo que está vivendo, ou você está vivendo os efeitos. Aleluia. Por isso, por esse tema de hoje, eu estarei dando alguns pontos aqui. E o primeiro ponto que eu vou estar aqui a falar é herança familiar. Aleluia. Herança da família, no caso. Eu gostava que vocês entendessem que toda família tem uma herança. Aleluia. Toda família tem uma herança. E você precisa entender também uma coisa importante. Você precisa entender que o diabo não luta apenas contra indivíduo. O diabo luta contra linhagem. Aleluia. O diabo não luta apenas contra indivíduo, mas o diabo combate toda uma linhagem. Aleluia. Porque o conceito da criação não é um conceito de indivíduo. O conceito da criação é um conceito da linhagem. Por isso que quando falam do Adão, aleluia, por exemplo, quando Deus criou Adão, Deus não criou só um humano, mas Deus criou uma raça inteira. Por isso que vocês ouvem que falam sobre a raça adâmica, aleluia. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando Deus criou Adão, ele diz o seguinte: o abençoou e disse-lhe: frutifiquei-vos, multipliquei-vos, dominei sobre a terra, enchi a terra, aleluia. Ele não disse a Adão, por que Deus não criou muita pessoa, não criou tantos humanos de uma vez? Ele só precisou criar uma única pessoa, aleluia. Porque ele sabia que dentro do Adão, ele tinha colocado a capacidade de reproduzir, aleluia. E da mesma forma, o que acontece é que quando a Bíblia fala em Romano, por um homem, o pecado fez o quê? O pecado entrou. Quando o Adão pecou, você não estava? Quando o Adão pecou, eu não estava? Por ele ser a imagem e o protótipo da criação, quando ele pecou, todos nós pecamos com ele. Aleluia. Você precisa entender que o conceito da criação é um conceito da linhagem. Por isso que no jardim do Éden, quando o diabo veio tentar o Adão, ele não tentou Adão simplesmente para fazer cair o Adão, mas o diabo sabia que dentro do Adão vinha toda uma raça que podia cair com ele. Assim, quando o Adão pecou, nós todos pecamos com ele. Aleluia. É preciso que vocês entendam como os pais, se tem pais aqui, é preciso que você entenda como pai, que a tua vida aqui, tudo que você faz, se você não pagar pelo aquilo que você faz, os teus filhos pagarão por isso. Aleluia. Da mesma forma, em Mateus capítulo 4, quando o diabo veio tentar Jesus, ele não tentou Jesus só porque ele queria corromper Jesus. Ele tentou Jesus de fato porque sabia que dentro de Jesus viria uma nova linhagem. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, ele é o quê? Ele é uma nova criatura.
O conceito da linhagem, o conceito da criação é um conceito da linhagem. O diabo não combate só o indivíduo, ele combate uma linhagem inteira. Por isso você vê que a família de Davi, no caso, a família de Davi é uma das famílias mais específicas da Bíblia. Por quê? Porque eles carregavam a profecia da vida do Cristo. Aleluia. É da família de Davi que sairia o Cristo, aquele que ia fazer o quê? Que ia fazer a redenção do mundo. Por isso que você vê na família de Davi, aconteceram muitas coisas. Na família de Davi aconteceu fornicação. Na família de Davi aconteceu muitos problemas. Porque o diabo não estava simplesmente tentando o indivíduo Davi, mas ele queria sujar e corromper toda essa linhagem. Aleluia. Por isso Deus me trouxe aqui, que para levantar uma voz na tua família, para levantar uma pessoa na tua família, que poderá se levantar, orar para destruir essas alianças, para destruir esses altares maléficos na tua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus escolheu você. Por você estar aqui nessa noite, aqui nesse lugar, essa palavra é tua. Porque Deus escolheu você para poder se levantar e destruir todos os altares maléficos na tua família. Por você estando aqui nessa noite, Deus passará por você para quebrar todas as forças malignas. Que essa história de pobreza, que essas histórias de dificuldade não passará de uma outra geração. Se o teu pai sofreu, se a tua mãe tive dificuldade de nascer, se a tua mãe tive dificuldade financeira, isso não acontecerá com você, isso não acontecerá com teus filhos. Eu decreto e eu declaro que uma nova era começa com você. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Alguém vai me falando aqui, profeta. Se nós nascermos de novo, como será possível eu estiver embaixo de altares maléficos? Se eu estou em Cristo, como será impossível? Eu gostaria que você entendesse alguma coisa. Existem duas naturezas quando nós nascemos. A primeira natureza é a natureza do Adão, que eu falei aqui, nós pertencemos à raça adâmica. Quando você nasce, automaticamente você é da raça adâmica. E você só pertence à raça do cristianismo, ou você só pertence à nova raça de Cristo só quando você nasce de novo. Aleluia. Só quando você nasce de novo que você se torna um cristão. Porque a Bíblia diz no livro de João, vamos ler esse verso, João capítulo 1, verso 12. Podemos ler em nome de Jesus aqui, para dar aqui um contexto. Aleluia. Será que alguém está abençoado nessa noite? João 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, aos que crerem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Se eles se tornarem, aleluia. Obrigado. Louvado seja Deus. Amém. Se eles se tornaram filhos de Deus, isso significa o quê? Isso significa que eles não eram. Porque a palavra se tornar, se eles se tornaram filhos de Deus, é porque ele não era. Então, quem ele era se ele ainda não era filho de Deus? Ele era apenas humanos que pertencem à raça adâmica. Por isso, quando você nasce de uma família onde tem altares, automaticamente esses altares têm poder sobre você. Por quê? Porque você nasce, você sai da linhagem adâmica. Aleluia. Mas quando você vem em Cristo, claramente esses altares maléficos já não têm poder sobre a tua vida. Mas o que acontece? O que acontece é que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 26, não dê lugar ao diabo. Aleluia. Não dê lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo na tua forma de viver aqui, esses altares estabelecidos na tua linhagem terá se afeto sobre você. Aleluia.
não é o fato de você ser cristão que impede que o diabo te ataque. O que impede que o diabo te ataque é a tua forma de viver como cristão. Aleluia. Os altares maléficos não terão poder sobre você quando você se torna cristão. Claro. Mas se você tem lugar ao diabo, o diabo vai te atacar. Aleluia. É assim que os altares maléficos operam. Eles operam por legalidade. Aleluia. Por isso que os espíritos, quando Jesus expulsava certos demônios, eles faziam uma resistência. Por quê? Porque eles sentiam que eles tinham uma legalidade de exercer essas forças na vida dessas pessoas. Aleluia. Muitos de vocês vivem de uma forma na igreja, mas em casa da outra forma. Isso dá, sim. Você abre brecha ao diabo e o diabo tem como vir na tua vida, causando problema, causando dificuldade. Aleluia. E eu gostava que vocês entendessem aqui que existe dois tipos de herança. Aleluia. A primeira forma de herança é a herança material. Alguém aqui vai me dizendo, mas será que aqui na igreja é para falar mesmo sobre bens materiais? Claro, que a herança material faz parte da herança que nós podemos receber da nossa linhagem. A Bíblia me diz aqui em Provérbios capítulo 13, verso 22, o homem de bem deixa a sua herança aos filhos dos seus filhos. A própria Bíblia reconhece que nós podemos deixar a nossa herança para os filhos dos nossos filhos. Aleluia. Isso é uma forma de herança. Por que a herança de bem material é uma boa coisa que nós como os pais devemos lutar para deixar para nossos filhos? Porque isso protege muito. No mundo capitalista como a nossa, aleluia, no mundo capitalista como a nossa, muitas das vezes as famílias que tendem a viver uma certa vidas péssimas, eles tendem a viver isso por causa do quê? Por causa da pobreza, as dificuldades financeiras. Muitos se tornam bandidos por falta de comida. Muitos vão roubar, assaltar pessoas por causa de quê? Por causa de dinheiro. A falta do dinheiro pode ser uma fonte também que causa vulnerabilidade e leva pessoas a fazerem certas coisas péssimas. Aleluia. Por isso, como os pais, devemos lutar para fazer o quê? Para deixar também heranças materiais para os nossos filhos. Para que nossos filhos, nessa era, nesse mundo capitalista, não sejam vulneráveis. Aleluia. E você vai ver isso aqui na Bíblia. O Jacó, que conhecia a espiritualidade, o Jacó, que era um homem espiritual, a Bíblia diz que uma vez no livro de João, uma certa samaritana estava conversando com Jesus. João capítulo 4, ele estava conversando com Jesus. A Bíblia diz o seguinte: conversando com Jesus, ele fez uma pergunta para Jesus, dizendo o seguinte: és tu maior que o nosso antepassado Jacó, que nos deixou esse poço? Aleluia. Muitos de vocês leem esse verso, mas não entendem que o poço, na época de Jesus, era uma forma de riqueza. Aleluia. Era uma forma de riqueza. O Jacó, que era um homem espiritual, não deixou apenas um legado espiritual para a sua família, mas deixou também um legado físico. Aleluia. Ele sabia que se eu deixar apenas um legado espiritual, a minha família vai ser vulnerável. Aleluia. Vai ser vulnerável. Aleluia. Ele não deixou isso. Vocês lembram da vida do Jacó? Quando ele foi na casa dos seus tios, ele passou por muita dificuldade. Ele trabalhou 14 anos. Por quê? Porque ele era vulnerável. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro. Aleluia. Porque ele não tinha dinheiro. Então ele entendeu isso. Da sua vez, ele deixou um poço. Aleluia. Para suas gerações. E eu decreto e eu declaro que Deus te dará tanto dinheiro que a tua geração não vai faltar isso. Que a partir de você há uma nova geração de riqueza. Aleluia. Por meio de você, uma nova geração de riqueza vai começar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele conversando com Cristo, ela tinha orgulho de falar do seu avô. Ela tinha orgulho de dizer: és tu maior do que o meu avô, do que o meu antepassado Jacó, que me deixou esse poço. Aleluia.
A herança física é uma forma de herança também que nós podemos deixar aos nossos filhos. Ela prevê muitas coisas. Não é só educar espiritualmente, é fazer com que a vida do dia a dia de vocês seja uma vida que vos evita a cair em certos pecados. Muitas das vezes nós somos tentados a fazer certas coisas. Por quê? Porque nós faltamos às vezes dinheiro, porque nós faltamos às vezes alguns valores. Aleluia, aleluia. O segundo aqui o segundo tipo de herança é a herança espiritual. Você pode olhar o teu vizinho de lado esquerdo e dizer para ele a herança espiritual. A herança espiritual. Como lemos aqui em Lamentações, capítulo 5, verso 7, a Bíblia diz o seguinte: os nossos pais pecaram, eles não estão mais, mas nós é que estamos pagando os seus pecados. Aleluia. Existe uma probabilidade de você estar a pagar algo que você não fez, só porque você pertence a alguma linhagem. E como isso é possível? Isso é possível porque não é porque você parece fisicamente a uma pessoa que isso torna você da sua família. É que eu estava falando aqui com o Diogo, eu perguntei, quando o homem de Deus subiu aqui, eu perguntei para o Diogo: será que é teu irmão? Ele me disse: ele me parece? Eu falei: sim, ele te parece. Ele me disse: eu não tenho irmão. Não é por fato dele parecer o Diogo que isso torna ele a família do Diogo. Claro que eles são cristãos, nós somos uma família cristã, mas aqui eu estou falando de família biológica. Não é porque você se parece fisicamente que isso vos torna família. A família, o ponto que declara, ou o ponto que de fato prova que vocês são da mesma família, é o sangue. Aleluia. É o sangue. O sangue é o ponto crucial que prova que vocês pertencem a uma família. Aleluia. E quando é edificado um altar maléfico, esse altar, ele continua. Por quê? Porque todos aqueles que vêm pertencendo àquele sangue, automaticamente eles fazem o quê? Eles herdam esses altares. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que os nossos pais não estão mais, mas nós é que pagamos por o pecado dele. Como é que é possível? Isso é possível porque eles pertencem àquela linhagem. Aleluia. Então, é importante que vocês entendam isso. Uma pessoa pode ser cristã, se viver como um pagão ou praticar coisas contrárias à vontade de Deus, a sua descendência poderá sofrer consequência por aquilo que ele é, por aquilo que ele está transmitindo. Aleluia. Se você mesmo sendo cristão, se você estiver roubando, porque existem cristãos que estão roubando, isso não tira você, isso não faz com que você não seja mais cristão. Existem cristãos que estão mentindo. Aleluia. Existem cristãos que fazem coisas ruins, mas saiba que se você não estiver pagando aquilo que você está fazendo, a tua geração, a geração que vem depois de você, vai pagar por isso. Aleluia. Então, é de uma importância extrema que você viva uma vida cristã verdadeira. Aleluia. Para que você passe a tua geração um legado de uma vida de quem viveu e temeu a Deus. Aleluia. 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 Então aqui, o nosso terceiro ponto aqui, como nós podemos destruir altares. Aleluia. Isso é um ponto importante. Como nós podemos destruir altares maléficos. Eu gostava de dizer aqui a alguém, o altar é a manifestação visível de uma aliança espiritual estabelecida dentro de uma família. Aleluia. E ela se manifesta. Como é que você pode saber que a minha vida está sobre um altar maléfico? As indicações que podem demonstrar que a tua vida está sobre um altar maléfico é a repetição dos eventos, ou é a repetição de coisas péssimas na tua vida. Aleluia. Existem famílias que vivem a mesma história. O pai morreu com 40, o filho morreu com 40. Isso, a repetição de coisas péssimas pode ser uma indicação que essa linhagem tem um altar maléfico. Aleluia.
Aleluia. Você pode ver a família do Abraão. O Abraão mentiu, o Isaac mentiu, o Jacó mentiu. Você vê que eles todos tiveram o mesmo problema. Você pode ver também na família do Abraão. O Abraão casou uma mulher que tinha um problema de conceber. O Isaac, na sua vez, também casou uma mulher que tinha um problema de conceber. O Jacó também casou uma mulher que tinha um problema de conceber. Você vê que uma geração toda vivendo coisas repetidas. Aleluia. Quando você analisa a tua vida, analisa a tua família, se você vê que há coisas que se repetem, a minha mãe viveu essas coisas, a minha avó viveu essas coisas, e na minha vez, essa coisa está prestes a acontecer comigo, você tem que entender que você está vivendo sobre um altar maléfico. Aleluia. Por isso que eu quero para você se levantar na oração e quebrar esses altares. Aleluia. Quebrar esses altares maléficos. Aleluia. Então, o que você precisa saber é que existe diferente tipo de altares. Aleluia. Quem leu aqui a história de Gedeão entende que o próprio Gedeão vivia dois tipos de problemas. Aleluia. Muitos de vocês, quando leem a história de Gedeão, pensam que o Gedeão só tinha um problema. O problema da nação, a pressão que ele vivia, mas não só. O Gedeão estava enfrentando dois tipos de problemas. Eu vou estar aqui enumerando o tipo de problema que o Gedeão estava vivendo. O primeiro tipo de problema que Gedeão estava enfrentando é o problema coletivo, que é o problema de Israel. Podemos ler aqui novamente Juízes capítulo 6. Para dar aqui um contexto, Juízes capítulo 6, o primeiro verso, para dar aqui um contexto. Glória a Deus. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos Madian por 7 anos. Aleluia. Eles estavam vivendo uma dificuldade comum, eles estavam vivendo um problema coletivo. Isso era o primeiro problema do Gedeão. O primeiro problema de Gedeão é que eles estavam passando por uma dificuldade. Deus tinha os entregados na mão dos Madianitas. Durante 7 anos, ele vivia uma vida oprimida. Aleluia. Que você, se você tiver aqui a ler aqui o verso 14, no caso, o verso 12 aqui, o verso 11 aqui, a Bíblia diz o seguinte: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a Biezita, cujo filho de Gedeão estava malhando o trigo na larga para esconder dos Madianitas. Aleluia. Ele estava vivendo uma vida de opressão. Não só eles, mas o povo de Israel todo estava vivendo um problema comum. Por isso, quando o anjo de Deus aparece ao Gedeão, quando o anjo de Deus aparece ao Gedeão, ele faz essa pergunta por Deus: se o Senhor está conosco. Aleluia. Ele inclui ele também dentro, falando: se o Senhor está conosco, por que essas coisas têm acontecido para a gente? Aleluia. Eles estavam vivendo um problema comum. Aleluia. E esse problema que ele estava vivendo aqui, que eu vou estar aqui citando, Israel estava sob a opressão dos Madianitas durante 7 anos. Havia uma crise econômica. Aleluia. Havia uma crise econômica, havia uma crise agrícola e havia um problema de segurança. E ele estava malhando os trigos, tendo medo que os Madianitas pudessem vir e pegar os trigos. Aleluia. E quando o Senhor apareceu ao Gedeão, ele disse ao Gedeão que você é a pessoa que eu escolhi para fazer o quê? Para livrar esse povo dessa situação. Mas vamos vendo aqui a resposta de Gedeão. Aqui. Gedeão respondeu-lhe: ai, Senhor meu, se o Senhor está comigo. Vou estar lendo aqui o verso
replicou, verso 15, replicou Gideão a esse Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da minha casa. Aleluia, aleluia. Você vê aqui, aí ele muda de conversa. O primeiro ele estava respondendo falando de nós, agora ele está respondendo falando de ele. Você vê que esse capítulo de Juízes, capítulo 6, está tratando dois tipos de problema. O primeiro problema é o problema coletivo. O segundo problema é o problema pessoal dele. Aleluia. E ele diz o seguinte: como é que eu vou poder livrar eles dessa situação se eu próprio venho de uma família pobre? Eu próprio sou o menor da minha casa. Aleluia. E o Senhor, a Bíblia diz o seguinte, vamos ler aqui de novo. Juízes capítulo 6, verso 25. Aí Deus vai dar aqui uma resposta para o Gideão, como ele irá fazer para vencer essa batalha. Aleluia. Naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois do teu pai, a saber o segundo. A Bíblia diz o seguinte, vou ler aqui. Ele diz, na mesma noite, no verso 25 a 26, na mesma noite, disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois do teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar do Baal, que é do teu pai, e corta a azera que está ao pé dele. Aleluia. O Senhor pedindo ao Gideão de fazer o quê? Para derrubar, para destruir o altar maléfico do Baal que estava na casa do seu pai. Aleluia. Enquanto ele se perguntava, enquanto ele se preocupava sobre como ele podia livrar Israel dessa opressão, Deus pediu para ele para fazer o quê? Para destruir altares. Aleluia. Mas ele não podia ter essa consciência que os problemas que ele estava vivendo, a pobreza que ele estava vivendo, as dificuldades que ele estava vivendo, era porque a família dele, era porque na casa dos seus pais havia um altar do Baal na sua casa. Aleluia. Muitos de vocês aqui têm passado momentos difíceis, têm passado dificuldades, e vocês não sabem que na vossa família você tem um altar que precisa ser quebrado. Aleluia. Por isso Deus me mandou aqui nessa noite para elevar a tua consciência, para te conscientizar, abrir os olhos e orar para destruir todos os altares maléficos. Aleluia. Muitas das vezes você só está vivendo coisas, mas você não está descobrindo a fonte dos teus problemas. Aleluia. E as fontes dos problemas do Gideão era que na sua casa havia um altar que causava essa pobreza que ele estava vivendo. Aleluia. Por isso que você vê que ele fala o seguinte: a minha família é a mais pobre de Manassés. Ele fala uma coisa muito importante, que a sua família é a mais pobre de Manassés. Isso quer dizer o quê? Que ele sabia que dentre as famílias do Manassés havia, mesmo nessa dificuldade que ele estava passando, havia certamente famílias que eram pobres, mas que viviam melhor do que ele. Aleluia. Se a família dele era a mais pobre, isso significa que tinha família que nessa mesma dificuldade viviam melhor do que ele. Aleluia. E essa pobreza que o Gideão estava vivendo era por causa do altar do Baal que estava na sua família. Por isso que você vai se levantar nessa noite e você vai começar a orar para quebrar todas as formas de altar maléfico que está na tua família. Vai se levantar nessa noite para orar para destruir todas as formas de altar maléfico que está causando dificuldade, que está causando pobreza, que está causando coisas ruins, morte na tua família. Levanta na presença de Deus. Comece a orar em nome de Jesus. Vamos estar orando para quebrar altares. 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 Ore e comece a orar. Quebra altar maléfico na tua família. As dificuldades que você viveu, os teus filhos não vão viver isso. Os momentos difíceis que você viveu, os teus filhos não vão viver isso. Se a tua família, se a tua mãe foi pobre, se a tua família passou dificuldade, você não vai viver essas mesmas dificuldades. Contigo
Contigo Deus vai começar uma nova história, em nome de Jesus. Você não vai continuar na pobreza, você não vai continuar na dificuldade. Se o teu antepassado tiver um problema de nascer, você vai começar uma nova era, você não vai ter problema de nascer. Se o teu pai morrer o jovem, você não vai morrer o jovem. Se o teu pai tiver um problema de beber, se tiver um problema com álcool, você não vai ter esse problema. Se o teu pai tiver um problema com bebidas, se o teu pai tiver um problema com mulheres, você vai ser uma nova história para a tua família. Essa história nova começa contigo. Começa a orar. Ora, vai orando. Em nome de Jesus. Uma nova história está começando comigo. Uma nova história está começando comigo. Em nome de Jesus. Eu sou a cabeça. Eu sou a cabeça, não a cauda. Eu sou a cabeça e não a cauda. Em nome de Jesus de Nazaré. Deus vai começar uma nova história. Deus vai começar uma nova história comigo. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu sou escolhido por Deus para vivenciar coisas boas. Eu sou escolhido por Deus para escrever uma história grande. Eu sou escolhido por Deus para livrar minha família de pobreza. Vai derrubando o altar. Levanta a tua voz, começa a orar. Malabacete levaie. Tornabacete levaie. Mandolabacete levazico toroloia. Lagosa talabaie. Toroloshin talabaie. Mandalabaçote levazico televazia. Altar está sendo quebrado nessa noite. Altar está sendo quebrado nessa noite. Altar de pobreza está sendo quebrado. Altar de prostituição está sendo quebrado. Altar de bandidagem está sendo quebrado. Ora em nome de Jesus. Marabassatarabazê. Corabachenderebabalossatarabaye. Matorobossatelebozia. Mandarabacetotorobosia. Uma nova história vai começar contigo. Uma nova história vai começar contigo. Malaceba terega contaye. Malecontaye zia contaza. La contaye macusca levazia. Mandala chataze. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Altares estão sendo quebrados. Altar está sendo quebrado. Marossa Talavazê. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Altar está sendo quebrado. Uma nova história está começando contigo. Uma nova história está começando contigo. Deus te escolheu como Gedeão da tua família. Deus te escolheu como Gedeão do Brasil. Essas dificuldades que o Brasil tem passado, Deus te escolheu você para livrar esse país de pobreza, para livrar esse país da dificuldade política, para livrar esse país da dificuldade. Em nome de Jesus de Nazaré, vamos derrubando altares, vamos derrubando altares, vamos derrubando altares. Destruímos altares. Uma nova história vai começar com vocês. Aleluia. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Uma nova história vai começar hoje. Uma nova história vai começar hoje. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Pastor Diogo, no reino do Espírito, antes de eu estar aqui, eu estava orando por esse culto. Deus me ministrou uma visão. Deus abriu os meus olhos. Eu estava vendo aqui uma visão para você, Pastor Diogo. Nessa visão eu estava vendo você quando você era criança. Eu vi você quando você era criança. Eu vi um ser que era tão grande que pegou um caderno. E nesse caderno ele estava escrevendo igrejas, muitas igrejas. Estava fazendo aqui, escrevendo muitas igrejas. E ele pegou esse caderno. Enquanto você era criança, eu acho que nessa visão você podia ter uma cerca de 12, 15 anos. Ele pegou esse caderno e ele entregou para você. E nessa visão eu estava pedindo a Deus, para Deus me dar o discernimento daquilo que eu estava vendo. E Deus me disse o seguinte: Deus escolheu você desde que você era criança. Não é uma coisa de vontade de humano, mas é Deus que te estabeleceu desde que você era criança. Deus estava ministrando para mim que você enfrentou dificuldades
pessoa pensando que é uma coisa de família, é uma coisa humana, mas Deus me disse, me mostrou essa visão, que Ele te escolheu desde que você era criança, e Ele te deu essa responsabilidade. O que você está vivendo hoje não é uma decisão humana, é Deus que te escolheu desde a eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso eu vou pedir à igreja para seguir esse homem, acompanhar a visão dele, para crer nesse homem, porque Deus escolheu ele e estabeleceu ele. Da mesma forma que ele tinha estabelecido Jeremias, antes que a barriga da sua mãe se vesse formado, ele escolhesse. Esse é o vosso pastor que Deus escolheu para vocês. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor, forte, glorifica Ele, exalta Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem quiser em pé, nós já estamos encerrando, mas eu quero só reforçar aquilo que o nosso pastor Diogo disse. Na quarta-feira nós teremos o nosso culto normalmente, amém? Normalmente às 20 horas estaremos aqui adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Independente se tem jogo, se não tem jogo, nós vamos adorar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí, depois você puxa no YouTube aí, você vê o jogo. Amém? Mas quarta-feira nós vamos estar aqui adorando ao Senhor. Amém. O pastor Alexandre pediu para que os jovens, assim que se encerrar o culto, precisa dar uma palavra para vocês. Amém? A pastora Fabiana disse assim para mim: estão fazendo alguma coisa? Porque eu estou sentindo um cheirinho de óleo. Alguém está sentindo esse cheirinho também? Não? Sim, Deus. Estão fritando batata lá atrás. Já estão preparando tudo. E se você quiser, antes de ir embora para casa, você pode passar lá atrás, comer uma batata frita, com ketchup, com mostarda, com queijo ralado, coisa do céu. Amém, queridos? Há alguém aqui nessa noite que nos visita pela primeira vez? Faz assim para a gente ver. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Essa casa é a tua casa. Você é sempre bem-vinda neste lugar. Amém? Os nossos cultos são todas as quartas-feiras, às 20 horas. As nossas quartas Wi-Fi. E aos domingos, com exceção do segundo domingo do mês, que é a nossa ceia do Senhor, às 9 horas da manhã. Os outros domingos, às 18 horas, culto da família. Amém, querido? Profeta Davi, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor abençoe teu ministério, tua família, tua casa, teu chamado. E é uma honra poder recebê-lo aqui. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. Querido, estenda a tua mão. Eu quero te abençoar. Pastor Diogo, mais alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. E você que é Casa Pedra, diga amém. Que o Senhor te abençoe com paz, no nome de Jesus.